Alegria, salve, salve, família Ciente. Hoje é um dia muito especial. Nós temos aqui o nosso querido irmão Ricardo Cunha, lá de Salvador, Bahia, do Centro Cura. Agora ele está assumindo a direção do centro e veio contar para a gente sobre isso. A gente está muito feliz com a presença dele. Salve, salve, alegria, Ricardo. Olá, André. Olá, William. Tudo bem? Pessoal, oi, nós aqui outra vez, né, nessa plataforma, nesse bate-papo maravilhoso aqui. E estamos juntos. Vamos aqui, mais uma vez, espero estar representando muito bem a nossa querida Umbanda, a nossa querida religião, e mais ainda, trocando experiências, trocando informações, e estamos juntos aqui. Axé, meus irmãos. Axé, Ricardo, gratidão por estar conosco. A você que está nos assistindo, gratidão por mais um vídeo, por estar conosco em mais um podcast no Caminho da Espiritualidade, no seu canal Conversando sobre Espiritualidade. Queremos agradecer demais a presença do nosso irmão, nosso, por que não dizer, nosso mestre, né, das ações da Umbanda, principalmente porque ele está lá no centro, né, das energias da Umbanda do Axé da Bahia. E a gente combinou com ele para bater um novo papo, ele já esteve com a gente, todo mundo... Foi um sucesso, né, o primeiro podcast. Agradeço a todos que assistiram, estão assistindo de novo, ou estão assistindo mais esse. E a gente combinou aqui um bate-papo diferente, exatamente porque na época era Tuji e agora é Cura. Né? Então a gente combinou aqui um bate-papo, Ricardo, para começar. No nosso primeiro encontro, você contou sobre o Tuji, e os seus trabalhos. Comente essa mudança para a Cura, o que motivou e como é esse novo trabalho, Ricardo? Olha só, gente, voltando só um pouquinho para contextualizar, né, botar a maioria das pessoas na mesma página, e é bom que volta lá no vídeo também e tira a dúvida se por um acaso ficou aqui. Eu sou sacerdote, sou sacerdote da Tuji, né, com 2 anos e alguma coisinha de consagração. E no final do ano passado, em novembro, mais precisamente, o pai de santo, né, o que me consagrou, que dirigia junto comigo a Tuji, tendo o bandista Jornada Espiritual, ele, por motivos pessoais, ele decidiu se afastar, né, se afastar da direção da casa, segundo ele, se aposentou. Né, então, e aí a gente assumiu, né, a Tuji até então, e teve algumas coisas, depois da renúncia dele, teve algumas coisas que surgiram. Eu acho que o universo vai conspirando, né, e vai mesmo que você não sinta, você vai indo com ele, vai confiando, e já tinha vindo, né, a orientação também da mudança do nome da casa, né, mas ainda eu resistindo, não tem por que mudar, né? Calma, e vamos seguindo. Aí, numa bela tarde de sexta-feira, eu falei isso também no podcast anterior, tá? Para não ser repetitivo. Eu estava numa cadeira do dentista, parece que é brincadeira, a cadeira do dentista, e o WhatsApp toca, né? Uma mensagem. Aí, quando eu vejo, assim, o proprietário do imóvel que a gente alugava lá. Ricardo, preciso falar contigo. Aí eu, tá bom. O HD funcionou, começou a funcionar um pouquinho mais rápido. Pô, aluguel tá pago. IPTU não tem, que a gente tem isenção já. Tal, tá bom. Aí acabei, aí pode falar. Aí quando eu fui pegar para retornar a ligação, ele já tinha. Ricardo, infelizmente, a gente vai ter que mudar, vai ter que tomar o imóvel, que eu recebi uma proposta de venda, e aí a gente vai, infelizmente, vai ter que se romper esse contrato. Aí foi aquele banho de água fria. Já não bastava tudo que estava acontecendo, né? A mudança, o cargo, e agora tem que procurar um novo local. Pronto. Aí, de noite, fui para lá, para casa, para o terreiro, pedi orientação.
E parece que foi assim, ó, eu já estava ali falando, vai ter que mudar o de nome, você não queria ouvir, agora a gente teve que empurrar você, para ver se você escuta a gente como deve escutar. Vai mudar de nome e vai mudar de local. E foi assim que começou a saga da cura, né? O nome veio... Gente, é difícil falar, André e William, porque foi orientado por seu Tupinambá, que é o meu guia-chefe, Caboclo Tupinambá, e já botou, Ricardo, não se preocupe, a gente vai achar o local, tudo certinho, agora o nome vai ser Cura. Beleza, cura. E aí, cura como? Vamos fazer juntos? Vamos. Aí a gente foi procurando, ele deu o nome, né? Aí, pronto. Aí eu fui procurar ver se tinha outro cura, não tinha um cura como sigla, e aí procurando nome, como é que vai ser? Aí veio Centro Umbandista, Renascimento e Amor. Né? É tudo que a Umbanda prega, né? O amor, a caridade ao próximo, e o renascimento é como se fosse mesmo um renascimento, ressignificando aquela jornada que passou, o respeito pela jornada. Eu fiz até uma abertura com relação a isso. E o nome encaixou, para mim, perfeitamente. Perfeitamente. A gente não... É um novo, mas no sentido de renascer daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente trouxe de lá de trás. Então, não mudou o nome. O nome, o William e André, pronto. Veio pronto. E aí ficou Cura, né, Centro Bandista, Renascimento e Amor, amparado pelo pai Joaquim, o Preto Velho, e indicado pelo seu Tupinambá. Eu nem mudei. Só me preocupei depois com o ponto riscado, né, quando a gente fala como a logo do centro, a logomarca, e até isso foi um pouco diferente, né, porque a gente fez a logomarca como uma estrela de Davi e um círculo, né, aí botou em cima fé, embaixo, na ponta da estrela embaixo, amor, Tupinambá, não, o lado esquerdo, Tupinambá e Pai Joaquim, e colocou o machado de Xangô e o símbolo de Iemanjá. Esse é a nossa logo. Vou passar para vocês aí, ficou massa, o pessoal adorou, amou. E isso é a cura. Não, até a questão do processo de cura, né? Que a gente estava passando pelo novo, o trabalho que a gente faz também de cura, não teve essa ligação nesse primeiro momento, mas engloba todo esse nosso contexto aqui. Então, essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer, né? E naquela conversa você deixou um gostinho de quero mais quando falou dos trabalhos de cura que vocês realizam. Uhum. E aí eu completei a pergunta, né? O nome da casa tem a ver com isso? Pelo que você está dizendo, tem, né? Tem a ver, mas muito mais pelo nosso processo, o processo da casa, tá? E alguns trabalhos de cura que nós estamos fazendo também, no primeiro sábado após o carnaval, foi 8 de março. André, meus parabéns, eterno 8 de março para todos nós. E aí eu fiquei, poxa, abro gira, não abro gira, não abro gira. E a gente sabe que depois do carnaval, o pessoal vem pesado, vem carregado. Aí eu falei, não vou abrir a gira, não. Vou fazer uma gira interna e queria que vocês fossem, falei com os filhos, queria que todos fossem. Aí, como a gente tem uma maioria mulher, né, eu falei, vou aproveitar também, vou fazer essa homenagem para elas. Aí eram 33 mulheres que confirmaram a presença. Aí a gente fez lá, peguei 33 espadas de Ogum, presenteei elas, né? A abração foi muito legal. E aí fiz uma gira interna para eles. Eu queria que eles se sentissem mais confiantes, se curando, né? Se curando.
E tudo, no final, foi muito legal que a gente colocou o nome desse trabalho, dessa gira interna, que a gente vai ter uma periodicidade maior, curando quem cura. Vai ser essa nossa gira, vai ser curando quem cura. Então, a gente vai pegar os filhos da casa, a gente vai fazer limpezas, vai fazer oferendas para o pai e mãe de cabeça, vai fortalecer cada vez mais eles como pessoas, né, e como médios de Umbanda, como filhos de fé. E a gente ficou bem legal isso. Não foi nada premeditado, né? Não foi nada combinado, mas acabou indo, fluindo, fluindo. Recebi vários, inúmeros feedbacks do pessoal, dos filhos, que adoraram, pediram mais, e a gente foi no final também, foi tão pessoal essa gira, que no final a intuição veio e falei, ó, que no fechar da gira, todo mundo vem, me pede a bênção, sauda o congá, sauda a porteira e se despede. Eu falei, ó, nesse momento aqui não tem pai da casa, vocês vão pedir a bênção a vocês e as suas entidades. Aí foi um tal de chororô, André lá adoraram e foi muito legal. Saímos, era para sair meio-dia, saímos quase 2h30, 3 horas da tarde. Foi muito legal, muito legal. E é uma coisa muito legal, e é muito importante. É engraçado que ontem à noite foi uma coisa que foi dita para a gente, que precisa ter uma reunião semanal para o grupo dos trabalhadores. É muito importante, não só pelo fortalecimento espiritual, não é, Ricardo? Mas pela união do grupo, pela Sim. comunhão de pensamento, né? Aquela troca de ideias, você cria amizades, você vive momentos assim de descontração com as pessoas que trabalham com você. Porque muitas vezes as pessoas em alguns centros não se conhecem, não se falam, né? Fica aquela coisa, cada um por si. Não, é uma família espiritual que está atuando por um objetivo único. Isso é muito importante e faz muita diferença no trabalho, essa energia, essa egrégora que se forma. Faz sim. É muito legal. Pode ter certeza disso, André. E até a questão, poxa, o irmão, sei lá, passou no corre-corre da gira, de algum momento, não falou, ó, tá me tratando mal. Pô, mas espera aí, ele nunca me tratou. Para você saber que ele nunca lhe tratou mal, você tem que ter uma certa convivência com ele, né? Então, pô, ele deve estar passando por alguma dificuldade, ou então uma coisa. Então, eles passam a se conhecer mais, né? Passam a ter mais esse contato. Poxa, se Ricardo não falou comigo como ele fala normalmente, é porque aconteceu alguma coisa. Então, mas para isso eu preciso falar com ele normalmente, direto, ter esse contato, né? Então, é importante, sim. Uma periodicidade, não sei, semanal, a cada 10 dias, antes das giras, depois das giras, né? Tem que ter esse contato, sim, com todos da casa, e fortalece a corrente, fortalece a egrégora, né? A gente sabe que, se eu sei que eu posso contar com o William, maravilha, mas o William também tem que saber que pode contar comigo, com o André, com o Vânia. Muito importante. Irmão, na verdade, você havia mandado para mim um link, eu abri, eu não tinha aberto antes. Eu vou até tomar liberdade, vou apresentar aqui. Pode, fique tranquilo. Que é exatamente o teu Instagram. Olha que Uhum. bonito. Eu até aumentei aqui para poder ver bem o logo. Aí, ó. Que lindo! Aí. Eu vou colocar, para quem está nos assistindo, eu vou colocar o link do Instagram. E olha que bacana, ó. Eu aumentei, tá? Por isso que ele está grandão assim. Aí são as nossas giras. E aqui, ó, o que ele falou. O Dia Internacional da Mulher. Aliás, ele te deu parabéns por causa disso. Mas já dá de novo, porque ela vai fazer aniversário agora, segunda-feira, Ricardo. Aí a nossa casa aí, ó. É. Toda a nossa comunicação com o pessoal é através daí. Aí foi no dia que eu anunciei o nome, que eu vou falar também. São 3 vídeos. E aí, se você abrir hoje, William, você vai ver que a foto do dia 8 de março, que a gente publicou lá, com todas as... Eu estou abrindo hoje. É massa, ficou legal. Foi esse dia aí, 8 de março. Aí o nosso congazinho lá, ó, lá atrás. Mas Nossa, aqui ainda é a casa antiga, né? Aí a casa antiga. A gente só vai para lá para, acho que no final de abril, para maio, ainda falta
um tempinho para a gente. Olha, parabéns pelo logo aí, que tá lindo. Obrigado. Lindo, lindo. Parabéns pelo logo, parabéns pelo Instagram, e nós vamos nos inspirar nele, André. Uhum. Tem uma filha, tem uma filha que chegou na casa agora, que a gente está com 2 livros psicografados para publicar, e estamos também com mais 5 que estão sendo psicografados agora, né? E essa filha também tem as manhas, né, de cuidar de Instagram, dessas coisas, que a gente tem Facebook aqui na casa, e quem cuida é a André, mas essa filha agora ela vai montar o nosso Instagram, porque o problema de montar uma rede social desse tipo aqui é que ela tem que ser alimentada, né? Uhum. Uhum. E, na boa, nós dois já fazemos muita coisa. A gente vai ter curso agora também. Aliás, você que está nos assistindo, nós vamos ter curso sobre... Conta aí, André, você é melhor que eu nisso. Nós temos um curso, o primeiro curso que nós preparamos é Desenvolvendo a Espiritualidade, que vai dar conhecimentos gerais para que a pessoa conheça o começo da Umbanda, a história da Umbanda, todo o processo, conheça da doutrina espírita, que nós temos o estudo do Livro dos Espíritos aqui na casa, a parte científica, e nós vamos passar esses conhecimentos de aura, dessa questão energética, da força do pensamento, e esse curso está bem interessante, é para iniciantes no caminho da espiritualidade, para quem não sabe nada, né? Para que a gente possa integrar essa pessoa nos conhecimentos, de uma forma ampla. Legal, vale a pena, viu, gente? Vale a pena aprender um pouquinho da nossa religião, saber como é que a gente se divide nesses 2 mundos, que para mim são 2 mundos que nós temos aqui quando decidimos partir para esse caminho da espiritualidade. É isso mesmo. Bom, Ricardo, continuando, você já falou um pouco como é que foi a troca, né? A orientação espiritual para a questão da troca do nome, mas a gente também tem que considerar que a casa deixou de ser orientada pelos guias do antigo sacerdote, passou a ser orientada pelos seus. Uhum. Não é uma coisa normal, assim, não que seja normal também, mas não é uma coisa comum você ter a renúncia, né, de um sacerdote com outro assumindo. Geralmente isso acontece na morte, né? Uhum. Então, explica um pouquinho como é que foi todo esse processo espiritual dessa transição, porque a espiritualidade anterior já te brindava de alguma maneira, você era pai pequeno da casa, né? Uhum. Então, naturalmente, você tinha já um contato com eles também, mas como é que foi agora essa transição? Eu acho que é bem interessante, até como forma da gente aprender um pouco também sobre essas questões. Vamos lá. Como lá eu já não era, a gente não adotou, né, naquele momento, William, um pai pequeno. Eu era o sacerdote, o dirigente, junto com ele. Dividíamos a direção da casa. Não me tratava como pai pequeno. Era o pai da casa, consagrado para o pai Paulo, e a gente dividia todas essas atividades, tudo, espiritual, organizacional, administrativo, tudo era com a gente. Então, essa questão facilitou, né, essa transição. Facilitou bastante, bastante, bastante. E foi um choque, entre aspas, né, bem, entre aspas, esse tipo, quando eu assumi por completo e solo. Porque o antigo dirigente, pai Paulo, ele era de Ogum e Oxum Apará. Aí eu brincava que a titia Yansan, né? E brincava todas as vezes. Gente, reze para essa mulher, reze para Oxum. Por favor, acende uma vela para Oxum vir de frente. Né? Porque ele, diferente de mim, ele é muito, entre aspas, também duro, firme. Ele é firme nas coisas, né? Muito firme. E eu, Xangô e Iemanjá. Para dizer um não, eu tenho que morrer, para depois dizer um não. Né? Quero sempre acolher, pô, por que você fez isso? Vamos aqui, tal, tal, tal. Então, essa realidade de liderança trouxe um pouquinho de diferença. Porque, poxa, todo mundo fala, quando o antigo estava lá, poxa, não era para ter dito isso, por que não perguntou dessa forma? Aí falam de mim,
pô, por que Ricardo não é tão firme quanto as pessoas precisam? Então, nunca vão estar satisfeitos, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. Mas, aos poucos, vai se ajustando, a cara, o terreiro vai pegando a minha cara, né? O meu jeito de agir, meu jeito de lidar com as coisas. Compartilho muita coisa. Eu tenho um grupo de estoque, eu tenho um grupo de lanchonete que me ajuda a direcionar essas questões, planilhar o que está precisando, o que não está, o que faltou para a cantina. Então, eu tenho muito essa questão de atribuir responsabilidades. Se eu atribuo responsabilidade para aquela pessoa, eu estou dando para ela entre aspas, trabalho. Ó, faça seu trabalho. Se você tiver alguma dúvida, você me fala que a gente está junto. Mas eu estou em cada grupo. Então, isso facilita também, muito. E aproxima as pessoas e tem aquela sensação de pertencimento, né? Da casa, de tudo. Como eu estou fazendo também, um detalhe, com com essa reforma da casa. Né? A gente está pedindo doações, tudo, e a gente teve uma ideia de colocar o passo a passo dessa reforma, para que as pessoas se vejam, está no Instagram lá da Cura. Semanalmente a gente manda uma novidade, um vídeo, tira fotos de como era antes, como era depois, para que as pessoas saibam da onde está vindo, ou para onde está indo esses recursos da cantina, das doações, dos sorteios, que é da onde a gente traz esse recurso financeiro. Né? Então, quero que as pessoas saibam para onde e para quem e por que elas estão doando. E foi e foi esse motivo de respeito também com as pessoas, com a consulência, com quem está doando, com os filhos da casa, que eu não tinha dito o nome, que ia mudar o nome. Deixei entre aspas, dava umas pegadinhas, vai ter mudanças ainda, tal, a casa já sabe que vai mudar de local físico, e deixava sempre no ar. Mas quando a gente estava pedindo doação, aí deu aquele sentimento, André, o William, pô, não é certo. Eu vou ter que adiantar a troca do nome, anunciar, porque as pessoas estão doando para a TUJ, pensa que estão doando para a TUJ, mas quando eu chego lá, eu vou e apresento a cura. Então, para mim, isso estava mexendo comigo, não estava legal. Eu falei, vou anunciar nesse sábado, a documentação já saiu, eu só esperei a documentação sair, né, para ter o nome registrado, tudo certinho, e saiu, eu falei, esse sábado. E são os 3 vídeos que tá lá, e eu expliquei direitinho o porquê, o motivo, como foi, e por que eu estava anunciando naquele momento, para que aquelas pessoas se sentissem bem à vontade em, eu estou aqui pela TUJ, né, eu não estou aqui pelo Ricardo, por pai Ricardo, por ninguém, eu estou pela TUJ, então pronto. Se é pela TUJ, agora você vai estar pela cura ou não. Você vai doar para a cura, que vai ser isso, isso, isso. Aí o pessoal também adorou o nome, as doações começaram a se especificar um pouco mais, porque é isso, é transparência, é como eu sempre fui, como eu sempre serei, isso não tem não. E essa transição, essa transparência, esse meu jeito facilitou, William, essa mudança, tá? Foi muito bem aceita pelos filhos, teve filhos que saíram da casa, saíram, mas eu sempre, como eu confio tanto neles, que ficou quem tinha que ficar, vai entrar quem tem que entrar, a gente vai seguir juntos, a turma está bem unida, bem acolhida também, as coisas, o aceitar, o feedback, essas reuniões, está trazendo, era necessário, continua sendo necessário, vai continuar sendo necessário. Mas foi tranquila, a transição foi tranquila, porque eu já exercia. O seu Tupinambá geralmente vem, e sempre dá uma palavra no final, pai Joaquim também, e aí eles estão bem familiarizados, bem sintonizados com os dois, está bem tranquilo. É bacana, e eu ia até fazer um comentário, né? Quando você falou que mexeu com você e tudo mais, para filho de Xangô é muito difícil, né, cara? A gente não fazer a coisa como tem que ser feita direitinho, né? Só fazendo aqui uma rápida menção, a gente começou a cobrar mensalidade agora, nós abrimos o CNPJ em agosto, até agora, fevereiro, eu, ela e a Vânia, né, tocávamos tudo,
quando eu digo tocávamos, bancávamos tudo, apesar da gente não ter aluguel por enquanto, que é no fundo da casa da Vânia, mas todos os itens de culto, tudo que precisa ser feito, tudo que tem que ser pago, éramos nós três. Uhum. E aí a gente sentou com as pessoas, fez 1, 2, 3 reuniões, montamos um estatuto, na verdade, um código de ética e conduta. Dentro desse código de ética e conduta, colocamos todas as nossas formas de receber recursos, abrimos uma conta bancária com boletagem bancária, para que a gente possa já mandar o boleto, a pessoa pagar, já tem lá o recibo dela, então a gente já tem inclusive todo o controle contábil, até para facilitar a nossa vida. Mas fizemos tudo muito bonitinho, tudo muito certinho, para as pessoas receberem tudo, tal, e com transparência. Ninguém vai chegar aqui para nenhum de nós três falar o que vocês fizeram com o dinheiro. Uhum. Né? E vamos ter agora também, quando se tudo der certo, a gente conseguir essa locação que estamos correndo atrás. Aliás, você que está nos assistindo, estamos rifando esse computador aqui, ó. Olha ele aqui ao vivo. Tá? A gente está rifando esse computador e eu conto aí com a sua ajuda. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para a rifa, é uma rifa online. Quem puder contribuir, colaborar, a gente vai ter muito gosto em levar para você aí, pessoalmente, e conhecer. Eu espero que o Ricardo ganhe para a gente poder ir até Salvador. Já vou comprar o meu, viu, gente? Então, assim, né? Então, tudo isso, que as coisas, quando começarem a acontecer, a gente começar a gastar, é balancete de tudo mensalmente. Temos o nosso grupo de WhatsApp numa comunidade, a gente vai enviar para todo mundo, bonitinho. Já fazemos isso com as cestas básicas que contamos para você, né? As pessoas doam e a gente posta as fotos, mostra, olha, tudo que foi comprado, tudo que foi feito. Então, a gente já trabalha com essa transparência. Porque aqui a gente tem uma dupla, eu, Xangô, Oxum, ela, Xangô e Iemanjá, e a Vânia, Iansã e Oxalá. Então, você vê que, né, são 3 coroas bem pesadas nesse sentido de transparência, de retidão e de embate, né? Com certeza. Isso eu segurei, eu estava conversando com o pessoal, né, que é mais próximo, né, de diretoria, entre aspas, que ajuda, que está muito mais presente, tem tempo também para isso, disponibilidade, e eu estava agoniado. Gente, isso, pô, pai, vamos esperar um pouquinho, aí no dia, não, vai ter que contar agora. Aí, essa semana eu vou contar, pode ter certeza. Aí uma das filhas, que é advogada, que estava dando entrada no papel, ó, pai, pode contar, porque saiu a documentação. Eu falei, ufa, aí que eu vou conseguir dormir tranquilo, porque estava me angustiando mesmo. Essa questão de não é o não falar, é não estar falando, pedindo para uma coisa e sendo para outra. Apesar de ser a mesma coisa. Mas eu sei como para muitos não é. Cura é cura, tuge é tuge, tufra é tufra. Cada um, então, para deixar bem claro, mas graças a Deus deu tudo no tempo certinho, no prazo certinho. Para você ver como a gente é chato com esse negócio, isso aqui é uma coisa que raramente se vê hoje. Ó. Isso aqui é o nosso estatuto e o nosso cartão CNPJ, entendeu? Uhum. O nosso contador que faz parte da casa, então, lógico que não dá para ver direito, né, mas isso aqui é uma coisa bem antiga, né, Ricardo? Nós que é sênior há mais tempo, lembra disso, né? Mas a gente tem lá o CNPJ. Não, eu digo assim, que existe, mas assim, com esse quadrinho, assim, é uma coisa, sim. é uma coisa de velho isso. A gente expõe no quadro, com aquele quadro forrado de alfinete. A gente coloca lá na entrada da TUD, com alvará, com tudo. A gente coloca tudo lá, tudo bem exposto também. Que a gente apesar de ser instituição religiosa, a gente sofre também com vistorias, né? A questão de extintor, saída de emergência. A gente está construindo essa casa agora, esse novo local, dentro desses parâmetros também, tudo certinho. E tudo isso a gente vai ter que fazer também, apesar do nosso ser bem pequeno, mas a gente vai ter que fazer isso. A gente já sabe. No curso que a gente fez, a gente aprendeu isso, né? Com o grande Márcio Caim, que a gente nunca se cansa de falar dele. Não se cansa, não. E outra coisa, quando vocês estiverem lá, deem logo a entrada, um conselho, que isso ajudou bastante a gente para a isenção do imposto do IPTU, tá?
Já está combinado com o contador. Isso. Assim que vier o contrato de aluguel, que a gente vai fazendo o nome da casa, nós já vamos dar entrada, com certeza. Isso ajudou bastante. Nosso IPTU aqui era caro, a gente dividia, a gente tirou da nossa entrou na nossa receita quase R$800 por mês, que era de IPTU. É caro mesmo. É caro. Bom, caro. E a estrutura agora, o Ricardo, como é que está? Você falou sobre diretoria, você nomeou pai, mãe pequeno, como é que está a estrutura? Veja, de novo, né, eu estou te fazendo essas perguntas, e como teve essa mudança, é uma coisa, como eu já disse, inusitada, eu tenho certeza que muita gente, que eu vou te fazer divulgação para pessoas, fala, ó, conheçam aí, né, a mudança de uma casa que existia, continua existindo, mas passou a existir diferente, né? Então, isso aí não é uma coisa comum, então tem uma história bacana para ser contada. Tem sim. A gente sempre via quando um novo terreiro abria, né? Eu brincava, porque para se abrir um novo ponto de luz, que eu chamo terreiro de ponto de luz, o filho tem que sair brigado com o pai da casa. Pode procurar aí, aqui mesmo, uma cacetada. O filho brigou com o pai, abriu a casa. Brigou com a mãe, abriu a casa. E por aí vai. Na maioria das vezes, ou brigou ou saiu chateado. Né? E aqui não, foi ao contrário. Né? Não brigamos, somos amigos. Não teve nenhum tipo de desconforto, nada, absolutamente nada. E quem saiu foi o pai. E aí a gente assumiu isso. Continuo tendo, vamos seguir a Umbanda Popular, a Umbanda que eu nasci, que eu cresci e que vou levar a Umbanda Popular, né? E todos os ensinamentos estou colocando em prática, como sempre fui, vou dar meu toque, minha pitada, sim. Né? Você falou de pai e mãe pequeno, a gente não tem aqui ainda essa consagração de pai e mãe pequeno na casa. Eu tenho as pessoas mais próximas, que é normal, que seria pais e mães, mas não tem essa designação, tá? De pai e de mãe. Pretendo, mas nesse primeiro momento, eu preciso de pai, filhos, mães, avós, tataravós, bisavós, todo mundo junto, unido, no propósito dessa reforma de voltar da casa, né? Mas sou o único lá, mas tenho essa rede de apoio bem próxima e bem presente também. E deixo os filhos também bem à vontade. A gente tem giras de desenvolvimento, que são realizadas às terças à noite. Então, eu chamo alguns filhos da casa mais velhos que vão para lá, aí me dá esse apoio, ó, orienta ali, orienta aquilo. Então, eles se sentem também pertencentes a esse processo e vão crescendo também, né, dentro da casa, com o pessoal vão criando mais confiança. Né? Então, a gente tem esse tipo de aproximação. Então, eu queria ter 15, 30, eu tenho 60 filhos na casa. Eu queria 60 pais e mães pequenas. Então, eu trato sempre dessa forma, nesse sentido. Tá? E a gente vai seguindo. A gente não combinou essa pergunta, mas eu vou fazer. Você acredita, né, que assim... como é que eu vou fazer essa pergunta sem parecer que eu estou querendo ser revanchista, né? Mas você acredita que essa proximidade, essa aproximação que você tem com as pessoas é o fato de serem baianos, ou seja, de serem pessoas... Porque o pessoal da Bahia é muito acolhedor, né? O pessoal da Bahia é muito aconchegante, são pessoas, assim, da melhor qualidade. Não que aqui em São Paulo não sejam, né? Mas as decepções que a gente já teve, eu e a André, nesses 5 anos e meio, e menos a Vânia, porque a gente ficou em São Bernardo só nós dois durante um tempo, enquanto ela veio para cá, e aí ela fazia o trabalho dela aqui, que era focado no Evangelho, e o trabalho de Umbanda ficou com a gente lá em São Bernardo. Depois viemos para cá e juntamos tudo de novo, né? Porque nunca deixou de ser Sente, só que como ela mudou para Peruíbe, a gente continuou o nosso trabalho lá, e ela fez o dela aqui, mas juntos, era a mesma coisa. E quando a gente veio para cá, juntamos tudo, estamos fazendo
os três juntos. Mas nós tivemos bastante decepção com algumas pessoas lá em São Bernardo, né? E pessoas que a gente acreditava bastante, que eram muito próximas, né? Então, você acha que tem alguma relação com isso? Eu tenho certeza que você não tem experiência em outros lugares, pelo menos não nessa encarnação. Pelo que você contou da tua história, você, né, o tempo inteiro aí na Bahia faz viagens pontuais e tal, A trabalho. mas você acredita que tem alguma coisa a ver com isso? Ó, tem. Pode ser levado em consideração, sim, tá, William? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha decepção. Temos, sim, temos muitas. Talvez essa aproximação, né, essa confiança, esse dar demais, que eu sou assim, né, tá até um fato que eu vou contar daqui a pouquinho, quando algo sai errado, vamos tratar dessa forma, talvez a minha decepção seja maior, né? Eu sinto um pouco mais, dói um pouco mais, né? Mas graças a Oxalá, como diria a Nívia, minha esposa, Oxunzinho aí, que apesar de não ser de Oxum, tá aí rancoroso, mas esse rancorzinho também, esse rancor passa em dias. Parece que não aconteceu nada daquilo. Eu sigo, e eu tenho a certeza, nessas decepções, eu tenho praticamente certeza que, mesmo errando, se me julgarem errado, eu estava querendo e sempre busquei fazer o meu melhor. Então, talvez a expectativa, não sei, mas decepções, William, existe. E baiano, sim, é acolhedor, é bom ser baiana. É bom ser baiano, sim, pode ter certeza disso. Mas também tem a questão como você lida, né, com as pessoas lá na casa mesmo. A gente sempre faz, e é uma coisa que veio de lá de trás. Eu só intensifico e cobro cada vez mais. Todo mundo que entra na casa, a gente entra na casa a consolência, né? A gente faz um batalhão do abraço com os filhos da casa. A gente bota 5, 6 filhos e todo mundo na fila indiana, né, vai entrando e recebe um abraço de cada um desses filhos. E não é um abraço, não, ele sai abraçando todos os 5 que estão na fila. Então, isso já traz um acolhimento, né? Já traz algo que, poxa, a pessoa que nunca foi, ou a pessoa que não acredita, o que é que eu estou fazendo numa casa de umbanda? Ou macumbeiro, o que é que eu vou fazer no macumbeiro? Pô, você já recebe um abraço, né? Então, já traz esse sentimento de acolhimento, de harmonia. Então, e eu faço questão lá, não é liturgia, é obrigação do pai Ricardo. Fala com a porteira, fala comigo, fala com o Congá e depois vai falar com cada irmão que estiver lá. Eu faço questão disso. É muito legal porque, assim, muito antes, né, Ricardo, de toda a formalidade da Umbanda, de toda a metodologia, né, é o amor. A Umbanda, ela é o amor vivenciado. Uhum. Quer dizer, é a base da Umbanda, né? Não importa a cor da vela que você firmou, não importa se você está ou não com guia, não importa. Se não tem amor, não tem Umbanda. Com certeza. E a Umbanda também é sinônimo de unidade, né? Todo mundo igual no mesmo patamar. Mesmo o sacerdote, né, tem hierarquicamente uma ascensão, mas é um ser humano igual, que tem dor, que chora, que tem mágoa, que sofre, que tem fome. Então, essa questão humana do olho no olho faz toda a diferença. A gente ontem fez aqui um abraço coletivo, quer dizer, a gente nivelar as pessoas, e é uma coisa muito interessante, que quando você falou que você
não tem nenhum tipo de inimizade, de revanchismo, né, com o antigo sacerdote. As pessoas, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, aqui eu não vou falar de política, mas eu vou falar do mundo capitalismo, né? É um querendo se sobrepor ao outro. Então, existe uma competição muito intrínseca nas pessoas. As pessoas, elas têm o hábito de competir por tudo. Competir pela atenção dos outros, competir por uma promoção no emprego, competir dentro da religião para ver quem é mais bonito, quem é mais feio. E o amor é justamente se desfazer dessa competição e entender que nós somos complementares. Nós não somos o contrário do, né, não tem revanchismo, nós somos complementares. Só existe Ricardo porque existe todos aqueles que estão dentro do centro, só existe qualquer trabalhador porque tem os outros ali que estão. Então, nós somos uma unidade, né? A Umbanda é todos, né, por amor, é isso aí. Com certeza. E o nome, William, também da cura, veio nisso. O que é que a gente busca aqui, né? O nosso lema, busca evolução, busca aprimoramento, busca reduzir os boletos para pagar, né, nas encarnações. E a gente consegue isso tudo como? Curando, se curando. O que é cura? É perdão, é auto-perdão, é fé, é amor. E a gente vai se curando a todo momento, né, a todo momento, e é o que a gente sempre busca. Uma pessoa, você falou do amor, André, uma pessoa que nunca foi amada, ela pode ser amarga, né? Não no dia a dia dela, ou ela acha que nunca foi amada, né? Não consegue amar. A partir do momento que ela é amada, ou que se permite ser amada, ou se permite amar, é uma forma de cura, né? Ela ali, a cura, se permitiu a essa cura. Então, também o nome veio muito disso, né? E tem uma coisa importante, né, irmão? A gente tem recebido muita gente aqui, que, aliás, tem uma coisa bem curiosa. Quando a gente começou o nosso trabalho aqui em Peruíbe 2 anos atrás, começamos nós 3, como fazíamos em São Bernardo, e éramos nós 3, e nós 3, e nós 3, e conduzíamos, e tudo bem. E aí, beleza, quando foi no final do ano, né? Eu não sei se deu para ouvir, mas eu bati na mesa aqui, né? Bateram na porta, né? Então, o seu Caveira bateu na porta, chamou nós 3 para uma reunião e falou: porta aberta para a rua até o segundo trimestre do ano de 2025. E aí a Vânia perguntou: mas quem é que vai fazer nós 3 porta aberta? Tá louco? Hoje a gente já tem de 30 pessoas, nós 3 só, né? Aí ele falou: calma. Bom, começou a aparecer gente. Para resumir, nós estamos treinando 10 pessoas, 10 novos médiuns. 5 foram orientados que a gente acelerasse, porque ele já tem mediunidade desenvolvida em outros lugares, mas a gente está firmando essa mediunidade, está trazendo eles para essa realidade, né, que é fazer esse desenvolvimento. Começamos, né, apesar da gente ter anunciado um curso online, que nós vamos fazer o nosso primeiro, nós já estamos dando esse curso aí de mediunidade desde outubro. E desses 5, a gente, como eu disse, nós estamos acelerando, os outros a gente vai fazer com um pouquinho mais de calma. Definimos um curso para 1 ano e a coisa está caminhando. E uma coisa que ele falou, virão pessoas que vocês não esperam e pessoas que vão se afinizar muito rapidamente. E o fato, né, que as pessoas que chegam, elas falam da nossa diferença em relação a outros terreiros que frequentaram aqui na cidade mesmo. Que aqui na cidade tem muito terreiro, deve ter pelo menos uns 30. Para uma cidade de 70 mil habitantes, é terreiro para caramba, né? E aí o pessoal fala que nós somos diferentes. Por que nós somos diferentes? A gente não faz com essa metodologia sua aí, né, do corredor do abraço, mas quando a gente chega, se a gente chega, as pessoas já estão, a gente abraça um por um. Se as pessoas chegam, a gente abraça. Lógico que se a gira estiver comendo solta, a gente não faz isso, mas faz no final, né? Então, mas assim, se der tempo, a pessoa chegou um pouco antes, que seja 1 minuto antes, a gente faz questão de pegar na mão, de abraçar. Nós não temos o hábito de pedir bênção, embora, porque eu tinha essa retórica, né? Eu dizia, né, eu não sou ninguém para abençoar ninguém, e o seu Caveira falava, também não é ninguém para não abençoar. Né? Então, a gente
E é curioso que quem pede a bênção, eu também peço a bênção para a pessoa, né? Eu tenho esse mesmo ato. Isso é uma coisa minha, né? E é bem particular. Tanto a André quanto a Vânia pegaram a mesma prática. E uma coisa que as pessoas falam, que é a diferença, apesar do abraço, apesar do aconchego, apesar da gente estar disponível, as pessoas fazem perguntas, as pessoas interagem, mas é o fato da gente explicar tudo. Uhum. Isso é uma característica minha, eu sou professor, né? Adoro ser professor, e uma característica do Antônio, né? do Exu Caveira, que nos dirige. E ele fala, ele tem duas coisas que são muito fortes que ele fala. Tem um monte de terreiro por aí, sem qualquer julgamento, que tem um monte de papagaio e de macaco trabalhando. Você fala, a pessoa repete, você faz, a pessoa repete aquilo que você fez. Ele fala que não, aqui eu quero gente que sabe o que está fazendo. E eu penso da mesma forma. E a segunda coisa é o seguinte, nessa linha da decepção, né, que na hora que eu te falei, ele já pitou na minha orelha aqui, que era para eu falar essa frase. Eu não convido ninguém para vir e não impeço ninguém de ir embora. Embora. Certo? Agora, uma outra coisa. Quando a gente passou por essas decepções, eu perguntei para ele, por que você deixou a gente passar por isso? Ele falou, porque você não me perguntou em momento algum se a pessoa era ou não era boa. A partir dali, a gente começou a perguntar para cada um que entra. E aí ele falou, isso. Ele vai dando a característica das pessoas. E, cara, está sendo uma delícia. Né? Apareceu. Quando eu digo isso, por quê? Nós temos vídeo para fazer, a gente tem vídeo para editar, a gente tem gira para tocar, a gente tem evangelho para fazer, agora temos curso para dar, temos empresa para tocar, porque nós somos empresário, eu e ela, né? A Vânia tem os aluguéis dela lá que ela administra. Pô, é coisa para caramba para fazer, cara. Aí ele trouxe, eu psicografei 2 livros dele. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer para editar, né? Para publicar? Ele falou, calma, apareceu essa filha que faz parte da Academia Peruibense de Letras e que está sendo a curadora desse material. O André está psicografando mais um livro, a Vânia outro, eu já estou no 3º dele. Então, agora a coisa vai fluir. Essa filha de Plus, ela tem as manhas de Instagram, porque eu falei, a gente precisa do Instagram, só que não dá. A Andrea cuida do Facebook, mas o Facebook é uma coisa mais lenta, né? O Instagram, se você não alimentar ele todo dia ou a cada 2 dias, você perde conexão, você perde, né? Então, quer dizer, e não dá, cara, para fazer mais, entendeu? Aí agora está aparecendo as pessoas para fazer as coisas junto com a gente. E é isso mesmo, William. A jornada, né, o caminho é esse mesmo. Não tem, no caso do Instagram, rede social para tudo hoje. Né? É lá que a gente se comunica com a consulência, quando não estamos nas giras, informamos quando vai ter gira, que dia vai ter gira, ou que dia não, desculpa, que é todo sábado, mas qual é a gira, tal, tudo a gente comunica por lá, né? E voltando a essa questão também do dia a dia do terreiro, eu chego no terreiro 7h pouca da manhã, né? A gente abre o terreiro, faz a limpeza que tinha que fazer lá, faz a porteira, tronqueira, no caso aí para vocês, que aqui a gente chama de porteira, faz as limpezas espirituais que tiver que fazer, se for demandado pelas entidades, fazemos oferendas também se tem, e eu só saio de lá 9, sábado mesmo, eu saí 9h30 da noite, né? E as fichas são distribuídas 11 horas da manhã, as pessoas têm que voltar até 1h30, 2 horas, que é aí que eles têm o acesso ao terreiro, né? Que a gente libera o acesso ao terreiro 2 horas da tarde. E 3 horas a gente começa a gira, eu abrindo através, né? Eu faço uma palestrinha de 15, 20 minutos, 30 minutos, e aí a gente faz nossa ritualística e abre a gira. Nesse meio aí, de 2 horas, de 2 horas até 3, que as pessoas já estão no local, a gente sai, converso com eles, vou para a lanchonete, vou para a cantina, também acesso total. Tem vezes que tem uma fila já para falar. Falei, gente, pelo amor de Deus, senão a gente não vai. Mas a gente vai, eu brinco com as crianças que vão, adoro, boto no colo, fico lá brincando, enquanto a mãe não pode deixar, o pai não pode deixar em casa, porque aí leva a criança. Quando vai no atendimento, sou eu que pego a criança no colo, fico brincando, distraindo, entretendo ela, até a mãe voltar ou o pai voltar. Então, a gente sempre tem essa questão. E é importante, porque é o que a gente prega, né? É o que a gente busca, é o que a gente quer que as pessoas, é acolhimento, é amor, é
é contato. O outro é contato. É contato pessoal mesmo, que só assim a gente vai fazer diferença na vida dos outros. Pode É ter o que o certeza. chefe da Umbanda, né, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ensinou, né? A ninguém fecharemos as portas. A É ninguém, disso que se trata, com né? certeza. É disso que se trata. E a maneira como a gente acolhe, a gente nota que isso faz diferença, Na, sabe? na nossa camisa, ele desculpa, tinha atrás, aprendendo com quem sabe mais e ensinando a quem sabe menos. E não deixaremos ninguém para trás. É isso aí. É a mensagem do chefe, né? Como ele era Uhum. conhecido. Bom, eu queria, então, meu querido irmão Ricardo, meu querido brother da Bahia, né, diretamente de Salvador, vice, e tu já me falou que nos fala Amor, vice. mas ninguém fala vice mais, William. Aqui é oxi, 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 oxi. Oxe, Então tá, beleza. É, é que é a que o gente é William do muito... século passado. Então... Não, É, mas vice é muito mais de Pernambuco. Vice? É aí, muito tá mais de vendo? Pernambuco. Tá vendo? Tá Diga vendo aí. como a gente, tá vendo como a gente aprende, vice? É que vem, né, automático. Eu acho que deve ser por alguma novela da Globo aí, que eu assistia É, muita novela. com Mas, certeza. enfim, eu queria pedir para você, como foi da outra vez, aquela bênção maravilhosa vindo aí da terra, né, de painho e de manhinha, né, essa terra maravilhosa que não é exatamente o berço da Umbanda, porque o berço é o Rio de Janeiro, mas eu Uhum. diria que energeticamente é o berço da Umbanda, né? Tem aí a Colina Sagrada, né, que o pessoal fala. Isso. E E ainda falando de terreiro, de ritualística, né, outra coisa que a gente chama, que o pessoal fala, que chama atenção, é o Batalhão do Abraço, né, essas gírias, né, feedbacks, né, que é o Batalhão do Abraço. A gente canta para Senhor do Bonfim, a gente canta o hino do Senhor do Bonfim. Então, já chamou a atenção de pessoas que falam, eu nunca imaginei vir num terreiro para ouvir o hino do Senhor do Bonfim. Né? Então, já causa um impactozinho ali, mais na questão mesmo. Pô, você está no... eu estou indo para um terreiro de Umbanda, mas toca um hino do Senhor do Bonfim. Então, peraí que eu estou num lugar que respeita a luz, que é de luz. Então, traz essa questão. só não querendo te interromper, como diria o Jô Soares, já te interrompendo e pedindo desculpa, Não, relaxa. a gente tem também uma outra situação interessante aqui, a gente abre a gira com a prece de Caritas. Aí, ó. Aí, assim, a gente está trocando, né? Porque a gente faz esse negócio do abraço, nós, mas eu acho que a gente vai inaugurar o Batalhão do Abraço quando a casa estiver aberta e que tiver mais gente. Faz diferença, William, faz diferença. Né? Então, o Batalhão do Abraço e o Senhor do Bonfim, e quem já conhece também um pouco de Umbanda, já frequentou outros terreiros, que quando falam com a gente também toca o ponto do Caboclo das Sete Cruzilhadas. Aí já falaram, pô, nunca fui, apesar de vários centros, nunca me atentei o pessoal tocando o Caboclo das Sete Cruzilhadas. A gente fecha a abertura da liturgia com o Caboclo das Sete Polvilhos, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, o ponto. Isso é extremamente interessante e é mais uma coisa que eu vou procurar. Imagino que eu encontre, porque eu acho que eu nunca ouvi o ponto dele. É? O índio, o caboclo guerreiro, um enviado que Zambi enviou, trazendo força e sabedoria. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para Faz, vocês. faz isso. E a gente também tem um quadro com a foto de Zélio, de pai Zélio. No nosso terreiro, a gente tem uma foto de Chico Xavier Você e falou. temos um quadro. Cara, é história pra caramba. A gente tem um quadro. Olha, eu pedi a bênção, não esquece, hein? Viu, painho? Viu? Eu pedi a bênção. Oxe, já que não é vice, é oxe. Mas, né, a gente tem um quadro, né? Como eu já falei, nós somos primos, eu, André e a mãe dela. Meu pai é primo irmão da mãe da André. E meu pai trouxe um belo dia, lá atrás, nos anos 80, ele trouxe um quadro de um preto velho e colocou na minha casa. E beleza, colocou. Meu pai, ele era muito adepto de espiritismo, de Umbanda, ele gostava muito, né? Apesar de não ser declarado praticante. E era um quadro assim que eu sempre adorei, eu sempre amei aquele quadro. Beleza. Quando ele morreu, tal, não sei o quê, ele desencarnou, né? 32 anos atrás. Quando a gente mudou, eu e minha mãe viemos para São Bernardo, né, na época, eu trouxe o quadro junto. E aí me veio na orelha, leva esse quadro para o Sente. E aí meu pai volta e meia, vem bater papo com a gente também, né?
E aí ele contou a história que aquele quadro, ele tinha ido tomar café com a avó da Andréa, que terminou de criá-lo, e que ele chamava de mãe, e ela falou que ele precisava de um quadro de preto velho, desse café que ele foi tomar com ela nos anos 80. Você precisa de um quadro de preto velho, quem vai fazer é a minha amiga, que pinta, e você vai pagar e você vai levar para a tua casa, que é para abençoar a tua casa. Meu pai contou essa história, eu não tinha ideia que a minha tia-avó tinha uma amiga que pintava, eu não tinha ideia que a minha tia-avó tinha dito isso para ele, enfim, e também não tinha ideia que eles tomavam café toda sexta-feira. A mãe dela confirmou esse café e confirmou que tinha uma amiga que pintava, como, aliás, ela tem um quadro, a Vânia tem um quadro na casa dela de Chico Xavier, que foi essa amiga que pintou. E aí esse quadro ele está lá, né, um quadro de preto velho bem assim simples, mas né, poxa, para nós tem uma importância incrível, porque ele está lá para abençoar, e é essa bênção que vem da nossa família. Então, cara, é história para caramba. E o quadro do Chico... Nada é por acaso, pode acreditar. E o quadro do Chico, porque a Vânia, como eu te falei no último encontro, ela viveu, assim, conviveu décadas com ele, né? Em função do Grupo Espírita Emmanuel, que ela era fundadora, ela conviveu décadas com ele, então a gente tem essa paixão. O nome do nosso trabalho assistencial é Chico Xavier. Chico Xavier. Falando em quadro, lá a gente também, esses quadros, a gente tem o símbolo da cura agora também. Vou mostrar para vocês aqui, tem um quadro igual lá, e maior, mas esse daqui eu fiz para mim, que é o símbolo do Seu Tupinambá, é um quadro que é um cocá emoldurado. Deixa eu ficar mais longe aqui, assim, ó. Que lindo! E aqui do lado é Pai Joaquim, que é um quadro que foi pintado por uma filha também da casa. Que lindo! É Pai Joaquim. Que a gente vai estar levando para lá, para o terreiro lá, para a Casa Nova, que vai ser os símbolos deles lá. Esses dois cidadãos aqui que eu sou completamente apaixonado por eles. Cara, eu não sei quando, mas que a gente vai se encontrar e não vai demorar muito, vai. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Tenho dúvida, pode ter certeza disso. Bom, então beleza. Voltando então à nossa pauta. Então, pedi aí para você deixar aquela bênção para a gente, infelizmente, né, tudo que é bom termina uma hora, né? A gente pedir essa bênção aí maravilhosa para você, por favor. Com certeza. Assim, vai muito do que está desses últimos meses, esse período que está aí atrás, com todas essas mudanças. Eu queria só fortalecer, já ouviram tudo isso, mas assim, acredite sempre em você. Né? Acredite nas suas intuições, acredite nos seus sonhos, acredite naqueles que estão contigo o tempo todo. Acredite. Por que eu peço isso? Porque no momento que você achar que tá difícil, que não vai conseguir, que não vai chegar lá, são esses caras aí, você, sua intuição, quem te acompanha, que vai chegar para te dizer o seguinte, ó, siga, porque tenha certeza que no final essa jornada vai valer a pena. Vai trazer com mais plenitude para que você consiga todos os seus caminhos e que sejam abertos, sejam de harmonia, de amor, de prosperidade e de cura. Parabéns, é isso aí. Maravilhoso, cara. Ricardo Souza da Cunha, que alegria. Alegria nossa. Que alegria. Eu quero dizer para você que está nos assistindo até agora, gratidão. Muito obrigado por estar com a gente, por estar ouvindo esse podcast tão maravilhoso. Mais um, né? Nós vamos começar a fazer um por mês com ele agora, porque está muito gostoso. Bater papo com esse cara é uma maravilha. Mas eu quero agradecer muito de montão e dizer para você, deixa o seu like, a gente merece, vai. Não te custa nada e ajuda a gente pra caramba. Se inscreve no canal, compartilha para tanta gente poder conhecer a história desse cara tão incrível que é o Ricardo Cunha e também conhecer o trabalho dele. Aqui na descrição eu vou deixar o link do Instagram para que todo mundo possa conhecer. Vou deixar o link da nossa rifa, já falei desse computador que está aqui atrás. Já falei que o Ricardo vai ganhar, eu tenho essa intuição para a gente ir lá conhecer o trabalho dele, passar uma semana em Salvador lá com ele.
E quero também dizer para você que aqui embaixo, a gente já falou da abertura da nossa casa, nós estamos com o nosso Pix, para você poder contribuir com qualquer valor. Muito importante que nós possamos ter essa tua contribuição para poder dar mais espaço para o nosso atendimento espiritual e também para o nosso trabalho assistencial Chico Xavier. Legal? Então, eu quero agradecer demais, meu irmão, agradecer demais, demais. Você sabe como o nosso coração fica cheio de alegria e como eu gosto de ver o sorriso dessa mulher maravilhosa que eu quero que dê aí o seu axé também para você, o seu boa noite. Ricardo, eu agradeço demais aí você ter doado essas horas, né? A gente começou, na verdade, 1 hora e pouco, né? Foram momentos assim que a gente vai guardar na memória, no coração, a sua presença espiritual, a presença dos seus guias. A gente sente que nesse momento assim é uma comunhão muito grande de luz que nos une, né? Nos une na nossa amada Umbanda, que é humildade, que é amor, que é caridade, e que é verdade acima de tudo, porque é aquilo que vem do coração. A Umbanda, como ensina a nossa Exu Caveira, a dirigente da nossa casa, ela não é tanto para ser entendida, ela é para ser sentida, né? E a gente vive esses momentos aqui com você de muita alegria, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, André, agradeço o William, e como eu sempre falo, assim, Umbanda, eu não levo Umbanda como religião. Umbanda é com um modo de ver a vida, é um modo de viver a vida. Por isso eu sou tão apaixonado pela Umbanda e pela vida. Legal. Um beijo para todo mundo que assistiu esse vídeo, acompanhou até o fim. Um beijo no coração e axé. Axé. Axé.